Permitam-me começar por dirigir uma palavra a todos os deputados desta 11ª legislatura. Esta é a nossa primeira sessão de trabalho enquanto representantes eleitos pelo povo cabo-verdiano. Independentemente das diferenças políticas que legitimamente nos separam, une-nos uma responsabilidade maior, que é servir Cabo Verde e honrar a confiança dos cidadãos e dignificar esta casa parlamentar. A todos desejo os maiores sucessos no exercício das nossas funções, porque o sucesso de cada deputado, quando colocado ao serviço do interesse nacional, será certamente uma vitória para Cabo Verde. Há um velho ditado de boa governação que diz que os programas de governo não valem pelo número de promessas que contêm, mas pela capacidade de transformar essas promessas em resultados. É precisamente isso que hoje somos chamados aqui a verificar. O que temos de fazer ultrapassa a simples leitura do documento. Somos chamados a apreciar uma visão por Cabo Verde e a capacidade de a efetivar. Somos chamados a apreciar prioridades, compromissos e analisar a confiança que o governo solicita para conduzir os destinos do país nos próximos anos. Os cabo-verdianos decidiram pela alternância democrática e essa decisão tem o nosso total e integral respeito. Ao PAICV foi conferida a legitimidade para governar. Ao MPD foi confiada uma missão igualmente nobre, ser uma oposição firme, responsável, vigilante e comprometida exclusivamente com o interesse nacional. Não seremos uma oposição de bloqueio. Não desejamos o insucesso do governo, porque isso significaria desejar o insucesso do nosso país. Mas também não confundiremos sentido de Estado com complacência, nem responsabilidade com silêncio. O Parlamento existe para fiscalizar, para escrutinar e para exigir contas. É exatamente isso que vamos fazer. Senhor Presidente, depois de uma leitura atenta ao programa do governo, fiquei com uma primeira impressão. É um programa estranho. Estranho porque parece querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo é estratégico, tudo é prioritário, tudo é urgente. Quando tudo é estratégico, tudo é prioritário e tudo é urgente, deixa a sensação de que não se conhece o caminho que se pretende caminhar. Deixa-se a sensação de que não sabemos o que queremos fazer. Ficamos com a sensação de que não existe uma verdadeira hierarquia de prioridades. Um programa do governo deve mostrar ao país o caminho que vamos procurar durante o mandato. O que será feito primeiro, preferencialmente nos primeiros 100 dias. Aquilo que será depois e aquilo que legitimamente terá de esperar. Mas há uma segunda característica que salta também à vista. O facto do programa prometer, ao mesmo tempo, uma coisa e o seu contrário. Quer reduzir a dimensão do Estado, mas anuncia novas estruturas administrativas. Quer reduzir custos, mas aumenta despesas permanentes. Quer baixar impostos, mas multiplica gratuitidades. Quer reduzir a dívida pública, mas cria novos compromissos permanentes. Quer colocar o setor privado no centro da economia, mas volta a atribuir papel central ao Estado. Estas contradições percorrem praticamente todo o documento e levantam uma questão muito simples. Afinal, qual é verdadeiramente o modelo de governação que se pretende seguir? Talvez a maior fragilidade deste programa até seja outra. É o facto de ser um verdadeiro rosário de intenções. Mas governar
governar é assumir compromissos. E assumir compromissos significa aceitar ser escrutinado. Um governo transparente estabelece metas, define indicadores, assume calendários, quantifica resultados, indica custos e explica fontes de financiamento. Constrói mecanismos de accountability. Permite que amanhã os cidadãos possam, com objetividade, fazer uma simples pergunta: cumpriu ou não cumpriu? E neste particular, o programa do governo faz exatamente o contrário. Foge às metas, evita indicadores, não calendariza, não quantifica, não estima custo e não identifica fontes de financiamento. Neste particular, temos de ser claros e frontais. Responsabilidade significa dizer ao país não apenas o que se pretende fazer, mas também quando, como, quanto custa e quem vai pagar. Na nossa leitura, este programa representa um sério risco para a sustentabilidade das finanças públicas de Cabo Verde, pondo em causa o maior ativo que nós temos: a credibilidade, a confiança dos parceiros internacionais e a capacidade de honrarmos os nossos compromissos. Não por falta de ambição, como é óbvio, mas porque a ambição, quando não é acompanhada de responsabilidade financeira, deixa de ser um projeto político e transforma-se num risco para o futuro do país. Este programa multiplica compromissos permanentes, aumenta despesas, reduz receitas, anuncia novas gratuidades, cria novos direitos, mas nunca responde a umas perguntas fundamentais. Quanto custará? Quando será implementado? Como será financiado? Ou ainda, qual será o impacto sobre o déficit? Qual será o impacto sobre a dívida pública ou sobre a sustentabilidade macroeconómica do país? Simplesmente não encontramos essas respostas. Senhores deputados e senhoras deputadas, o MPD acredita no Estado Social, sempre acreditou. Aliás, entregamos ao país o maior Estado Social da história de Cabo Verde. Mas também acreditamos que não existe Estado Social sem contas públicas sustentáveis, porque são precisamente as contas públicas equilibradas que garantem que as escolas continuam abertas, que os hospitais continuam a funcionar, que os salários continuam a cair na hora certa, que continuamos a ter combustível nos postos de abastecimento e que as prestações sociais continuam a chegar a quem mais precisa. É por isso que afirmamos, sem hesitação, que é preciso criar riqueza antes de a distribuir. Porque distribuir riqueza que ainda não foi criada nunca produziu desenvolvimento sustentável em parte alguma do mundo. Senhor Primeiro-Ministro, hoje termina o tempo das promessas. Começa o tempo da governação, o tempo da execução e o tempo da responsabilidade. E começa também o tempo do escrutínio democrático. O Grupo Parlamentar do MPD exercerá esse escrutínio com firmeza, com sentido de Estado e com absoluto respeito pelas instituições. Reconhecemos aquilo que for bom para Cabo Verde. Combateremos aquilo que colocar em risco o futuro do país. Porque no fim da legislatura, os cabo-verdianos não julgarão este governo pelo número de promessas que escreveu no seu programa. Julgá-lo-ão pela sua capacidade de transformar essas promessas em resultados. Muito obrigado.